Olá, alunos do 9º ano. Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula, vamos falar sobre o artigo de opinião e sobre os estrangeirismos. Vamos realizar a leitura crítica de um artigo, refletir sobre os aspectos levantados pelo texto e verificar noções implícitas e explícitas. Estrangeirismos, vamos ver. Pendrive, Facebook, smartphone, no stress, selfie, videogame, YouTube, shopping center, milkshake, skate. Que palavras estrangeiras você usa no dia a dia? Todas essas aqui são bem comuns para nós, né? A gente usa muito isso. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, ele vai apresentar argumentos para defender um ponto de vista. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão. O que é a norma padrão, você sabe? Norma padrão é aquela linguagem, o estilo de linguagem utilizada em situações mais formais. Então, nas aulas, na televisão, o juiz, a pessoa que vai utilizar ali, falar sobre o conhecimento, é sempre uma linguagem mais formal. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. O emprego de palavras estrangeiras tem sido cada vez mais comum em nosso dia a dia. Os empréstimos linguísticos estão presentes nas modalidades oral e escrita, o que é uma característica natural do processo de globalização, fenômeno que amplia as relações entre as diferentes culturas no mundo contemporâneo. Infelizmente, o uso inadvertido dos estrangeirismos tem causado algumas polêmicas, e é sobre esse assunto que vamos discutir agora. Nesse caso aqui, o autor do texto, ele está conversando com o leitor. Ele diz assim, ele apresentou o tema, né? Ele disse, estrangeirismo é isso. E aí ele disse, estrangeirismo acontece muito por causa da globalização. E vamos falar desse assunto agora. Então ele introduz o tema, né? O que você precisa saber sobre estrangeirismo? O que é estrangeirismo? A língua recria-se, transforma-se continuamente. Afinal de contas, ela é viva e sofre com as interferências feitas pelos falantes, que por sua vez sofrem a influência das interações sociais, econômicas, culturais e políticas. Então, por a língua ser viva, ela vai se modificando porque ela sofre influência. É possível conter o avanço dos estrangeirismos na língua portuguesa? Tentar controlar o uso de estrangeirismos na língua portuguesa seria uma tarefa improfícua. Afinal de contas, como proibir os falantes de usar aquilo que lhes pertence? Não é possível estabelecer regras na comunicação oral. Cada comunidade faz um uso diferente da linguagem, utilizando palavras e expressões que melhor se adaptam às suas necessidades e idiosincrasias. De acordo com o texto, como o uso da língua pode ser regulado por uma população? Escreve lá no teu caderno e daqui a pouco eu volto.
Aqui, pessoal, nós temos que pensar o seguinte. Aqui no Paraná, nós temos algumas expressões, nós temos alguns sotaques. Tem coisas que a gente fala aqui que não são falados em outros estados. O que a gente precisa pensar? Cada região tem palavras diferentes, muda o seu jeito de falar. Se não houvesse uma regra, uma norma para a gente usar a mesma língua, daqui uns tempos, o pessoal aqui do sul não ia se entender com o pessoal do norte. Por quê? Porque a língua se modifica aqui de um jeito e se modifica lá de outro. Por isso que existe a norma padrão. O padrão, ele é utilizado justamente para tentar conter as modificações da língua. Mas mesmo diante da norma padrão, existem modificações que às vezes são assimilados pela própria norma padrão. Não é possível estabelecer regras na comunicação oral, mas na escrita sim. Então estabelecem as regras da comunicação escrita, mas na oral não é tão fácil de conter isso. Cada comunidade faz uso diferente da linguagem, utilizando palavras e expressões que melhor se adaptam às suas necessidades e idiosincrasias. A língua é uma ferramenta democrática, A língua é uma ferramenta democrática e assim deve permanecer. Portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso de empréstimos linguísticos. Mesmo que houvesse uma lei que diminuísse o uso de empréstimos linguísticos, ela não seria capaz de fazer isso. Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos tradicionalistas, defendem os estrangeirismos desde que eles não atrapalhem a comunicação. Olha aí, tem uma condição que foi introduzida pela conjunção desde que. Então ele diz assim, os estudiosos menos tradicionalistas dizem, tá tudo bem usar o estrangeirismo, só que você não pode exagerar. É isso que ele está dizendo ali, ó. Desde que não atrapalhe a comunicação, função primordial da linguagem. Então, se o estrangeirismo que você vai usar, ele não atrapalhou o uso da linguagem, tá tudo bem. Só que se o que você for usar vai impedir as pessoas de te entender, daí tá errado. Entende? Vamos seguir então. De bem com os estrangeirismos. Até aqui você já aprendeu que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico que está relacionado com a necessidade de renovação da língua. Ou seja, conforme surgem necessidades novas, vão surgindo palavras novas e às vezes algumas dessas palavras são emprestadas. Aprendeu também que ele não ameaça a soberania da língua portuguesa e que pode ser um elemento importante para a comunicação. Mas agora é a hora de ponderar sobre algumas questões. Nesse caso, o autor estabelece um diálogo com o leitor. Que palavras indicam a aproximação com o leitor? Indica que ele está conversando com o leitor. Destaca, escreve lá e eu já volto com vocês.
Ele disse assim: agora você vai. Quando ele falou isso, ó, até aqui você já aprendeu. Ele estabeleceu uma relação com o leitor, tá? Eles atrapalham ou auxiliam a comunicação? Depende da maneira como são utilizados. É claro que se você empregar, ó, você de novo, tá estabelecendo relação com o leitor, né? Empregar vários empréstimos linguísticos ao mesmo tempo correrá o risco de não ser compreendido. Como já vimos anteriormente, o sucesso da comunicação é a finalidade da linguagem. Sendo assim, opte sempre pelo bom senso. Então aqui, inclusive, ele dá uma dica para o leitor. Ele usa aqui o imperativo opte, dando uma dica para nós. Ele está dizendo, não exagera. Você quer usar o estrangeirismo? Usa, mas não exagera, porque nada que é exagerado é bom, né? Há uma palavra ou expressão equivalente em português que seja mais conhecida? Se a resposta for sim, não tenha dúvidas de que o melhor a fazer é optar pelo vocábulo tupiniquim. No campo da informática, por exemplo, existem alguns termos que não possuem correspondentes à altura na língua portuguesa, isto é, vocábulos que conservem a expressividade e a significação do empréstimo linguístico. Então ele está dizendo, olha, em português tem uma palavra que substitui? Não tem. Então usa o estrangeirismo. Tem. Melhor você adaptar e usar a palavra em português. Como, por exemplo, tem muita gente que usa, se for no shopping, está escrito lá, em vez de promoção, está escrito sale ou outlet. Por quê? Sendo que pode ter muito bem escrito promoção, que acha chique dizer que escrever em inglês é bonito. Só que, a meu ver, não é bonito nem feio, é só uma palavra, não é mesmo? Pode ser que com o tempo eles sejam substituídos ou consagrados, mas por enquanto, referir-se a software dessa maneira em inglês é melhor do que usar a tradução literal, que seria utensílio macio. Pense a gente falar utensílio macio, que coisa estranha não ia ficar. Tem uma coisa, em Portugal eles usam bem menos estrangeirismos do que nós. Eu até ouvi dizer, não posso afirmar com certeza, de que eles evitam os estrangeirismos, né? Então lá, mouse do computador, que a gente diz mouse, lá é rato, porque a tradução de mouse é rato. Para nós é estranho, mas é como eles fazem. Já que essa expressão distancia-se muito da palavra original, você não acha? Por exemplo, a palavra selfie. Quando eu falar vamos tirar uma selfie, todo mundo sabe. Se eu disser tire uma foto de si mesmo, ninguém fala isso. Então, a selfie é legal a gente utilizar, né? Lembre-se sempre de que os estrangeirismos devem auxiliar em nossas atividades discursivas, jamais atrapalhar. Na dúvida, opte por um vocábulo da língua portuguesa, principalmente se esse vocábulo conseguir expressar com exatidão aquilo que você pretende dizer. Então, qual que é a regra geral aqui? É você pensar, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Se vai ajudar, usa. Se vai atrapalhar, não usa, tá? Vamos ver. Qual a opinião do autor do texto em relação ao uso dos estrangeirismos? Já que é um artigo de opinião, quero que você me diga qual foi a opinião dele em relação aos estrangeirismos. Eu falei várias vezes. Vamos ver se você se lembra. Escreve lá no teu caderno e eu já volto.
Falei várias vezes para vocês. Qual que é a regra geral para qualquer coisa que a gente for fazer na vida? Não pode exagerar. O exagero sempre faz mal, gente. Se eu exagerar na água, vai fazer mal. Se eu exagerar na risada, pode fazer mal. Se eu exagerar na graça, se eu exagerar, vamos pensar, na comida faz muito mal. Então, a gente tem que comer tanto para ficar satisfeito, não adianta exagerar. Mesma coisa no uso da língua. Eu não vou exagerar no uso de estrangeirismos. E essa é a opinião do autor no texto. Ele diz o seguinte: o autor afirma então que os estrangeirismos precisam ser usados com cautela, parcimônia. Sabe o que é parcimônia? É cautela. Usa devagar, usa metadinha, vai com cuidado, não usa sempre. Você quer usar? É bacana, naquele contexto ali, era legal você introduzir um estrangeirismo? Legal. Se você, em outro contexto, sabe que as pessoas não sabem usar, talvez é melhor você usar um correspondente em português. Como, por exemplo, a minha avó não sabe o que é um software. Eu posso, de repente, explicar para ela: ó, vó, tal coisa é um componente do computador. Ok, ela vai entender. Você dizer, é algo que ajuda o computador a ser usado. Muito bem, vai estar ok. Aí, ou você pode explicar o que a palavra software significa. No entanto, se você está num contexto em que todo mundo sabe que é um software, então é legal você usar. Você pode usar tranquilamente. Lembrando que em textos escritos, textos que são necessários à norma culta, eu sugiro que você evite. Por exemplo, provas que você for fazer, provas que você precisa fazer uma redação, evite o uso de estrangeirismo. Por quê? Porque você não sabe a medida. Então evita. É melhor não utilizar, tá? Se utilizar, um truque legal, de repente, é você abrir aspas. Porque quando você for escrever à mão, não dá para fazer itálico, né? Então é legal você, de repente, abrir as aspas. Só que pense no seguinte: se você for encher o teu texto de estrangeirismo, não tem aspas que vai dar conta disso. Vai ficar muito. Então não pode exagerar. Tiver um estrangeirismo, uma palavra, por exemplo, você não vai escrever no texto que vai deletar. Escreve apagar. Apagar tem em português. Então não vai escrever deletar. Mas no caso do pendrive, você pode escrever e colocar entre aspas. Agora é a sua vez. Você vai produzir um parágrafo que expresse sua opinião em relação ao uso de palavras estrangeiras no nosso idioma. Eu sugiro que você evite falar eu acho, eu penso. Evite dizer na minha opinião. Você pode escrever tal coisa o uso de estrangeirismo de acordo com aquilo que eu acredito. Você pode escrever assim, tá? E aí você vai dizer, também você pode colocar o tanto que você usa. Se você usa bastante, se você usa pouco, em que momentos que você usa o estrangeirismo, tá? Na aula de hoje, nós lemos um artigo de opinião e refletimos sobre o uso dos estrangeirismos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!